Estamos de volta, último bloco do Antenados na Geral. Estamos tentando entender esse pensamento filosófico do que é politicamente correto, como a igreja se enquadra ou não se enquadra dentro de tudo isso, pastor Fábio. Olha, a tua citação da entrevista, Eu vou sensacional. até lembrar qual ministro que falou isso, foi sensacional. Porque o homem, e o ministro ali demonstra isso, o homem ele é um ser da interpretação. Ou seja, ele está sempre interpretando, fazendo leituras, e a interpretação é sempre a medida do próprio homem, ou seja, da sua experiência e tal. Eu costumo dizer e brincar, às vezes até em sala de aula quanto a isso, que nunca ninguém está sozinho, todo mundo que está acompanhado, e que esse não é um papo espírita, né? A gente está sempre acompanhado dos valores da nossa mãe, do nosso pai, do nosso avô, do nosso bisavô, até quem não teve essa experiência familiar dentro dessa estrutura, ele tem essa mesma experiência porque ele foi influenciado por alguém, enfim. Então, nesse sentido, a gente traz com a gente herança, mesmo, né? Heranças. E essas heranças familiar nos ajudam e nos levam a determinadas interpretações das coisas. O jurista viu a cruz como um símbolo de justiça. O religioso vê como o símbolo sagrado da sua religião. E democracia e laicidade é esse respeito também às interpretações do outro. E pensando que os valores do Evangelho são valores para a vida, para o respeito, baseados no amor e não na opressão do outro porque ele é diferente. Então, deixa eu só levantar isso. Não é simples no sentido de que respeitar é perder. Perfeito. Aqui, ministro Antônio César Peluso, e ele foi, que outros ministros eram contrários, ele se aposentou. E ele argumentou, aqui está escrito rapidinho, que olha que fantástico que ele falou. Em sua argumentação a favor da permanência do crucifixo no espaço público, incluindo nos tribunais, Peluso disse o seguinte, que Pilatos, para não ter de tomar uma posição, promoveu um julgamento democrático de Cristo. E o povo foi usado como instrumento de uma ideologia para oprimir um homem inocente. Fantástico. Nesse sentido, disse que o crucifixo é uma advertência aos juízes e a nós, que a sociedade, aos juízes e à sociedade sobre a consequência de um julgamento injusto. E Pilatos foi politicamente correto? Foi politicamente correto e, em nome do povo, fez um julgamento injusto sobre um homem inocente. André, isso é fantástico. Eu tô sentindo falta de profetas nessa geração. Tô sentindo falta Temos de 5 profetas. aqui. Mas eu digo, eu sei, profeta no sentido de se levantar tomado por Deus e fazer a diferença no meio da sociedade, no meio do Brasil, se levantado com autoridade, falar da parte de Deus com autoridade. E eu me lembro de João Batista. João Batista, ele era totalmente politicamente incorreto. Ele era na forma de vestir. Desculpa, né? Pá, mas ele era doidão mesmo, doidão. Ele era doidão. Mas vocês vejam a postura. Tem gente que prefere ficar na comodidade. João Batista não teve o mínimo receio de perder a cabeça como perdeu. Porque João Batista se levantou contra Herodes. E anunciou a ele, ou você larga o adultério, ou a mão de Deus vai pesar sobre você. Ele não teve medo de perder a própria vida. E às vezes a gente está se escondendo por trás dessa comodidade. Isso está se tornando perigoso. Por que o evangelho no Brasil, os evangélicos no Brasil não têm tanta gana como, por exemplo, os milhares de coreanos que às 4:30 da madrugada saem 100 mil, 200 mil marchando pelas ruas em oração para subir e orar em conjunto? Por que a igreja evangélica, por exemplo, igual aquela pessoa que foi perguntada a ela o que você achou do Brasil, e aquela menina da Eritreia, uma cantora da Eritreia que quase foi levada à morte, aquela menina da Eritreia respondeu, eu fico impressionado, como é que vocês têm tudo aqui, eu fico impressionado como vocês desperdiçam água enquanto a gente está passando pela situação que a gente passa. E quando a gente vê agora na mídia, aquele povo minoritário no Iraque, que está subindo as montanhas, fugindo do jihad, porque o jihad tenta de todo custo convertê-los ao islamismo. A imposição do pensamento. Esse é o medo de evangélicos. E aí eu volto a dizer, essa comodidade, pastor Fábio, né? Exatamente, essa comodidade me preocupa muito, porque está trazendo essa letargia. E eu peço a Deus para que Deus levante esses profetas, porque o que a gente mais está encontrando, pastor Fábio, me desculpe a franqueza, é pastores eminentes que estão brigando um com o outro pela televisão. Mas é isso aí.
aí, sabe o que acontece, mano, pastor Eduardo? Lembra daquela música assim, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais? Exato. Quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. A parada é essa. É essa. A gente, uma vez, perguntaram para alguém como era viver num país avivado. O que é avivado? O que é avivamento? Que avivamento que está se vivendo aqui? Avivamento o quê? Avivamento nenhum. Porque há pouquíssima ou nenhuma diferença social, há um crescimento numérico, há um crescimento de movimento, há um crescimento de influência política por conta do crescimento numérico, ou seja, uma coisa é consequência da outra. Mas que diferença está se fazendo? Não se está brigando apenas por interesse pessoal? Eu gostaria de apresentar duas pessoas que não viveram politicamente correto, segunda ocasião. Pedro e João, Atos 4:20, diz assim: pois não podemos deixar de falar do Evangelho, não podemos falar daquilo que temos visto e ouvido. Agora, o mais interessante é em que situação eles falam isso. Eles estão diante daqueles que poderiam decidir a vida deles. É isso aí. A vida deles. Então eu acredito que está faltando, sim. Eu não sei se quando você fala profeta, não sei se talvez o entendimento dos nossos telespectadores, a maioria, muitas pessoas, talvez até mesmo eu entenda, quando você fala profeta, talvez seja o quê? Os pastores são as pessoas? Ou quem sabe somos nós. Denunciantes. Ou somos nós mesmo. Quando eu fiz o curso de mestrado, era na área de missiologia, a coisa que eu escutei, que eu gravei, ele falou assim: nós precisamos ser confrontadores. E não estamos aqui para concordar com a ideia de nenhum professor, e não estamos aqui para ler o livro e falar assim, é isso? Não, nós estamos aqui para discutir essa questão. Verdade. E no campo das ideias nós vamos discutir. Então eu acredito que está faltando, sim, pessoas que estão dentro da igreja, que estão dispostas a assumir a postura de Pedro e João, pessoas realmente que não querem ficar em cima do muro e estão dispostas a pagar o preço. Eu não defendo o homossexualismo. A Bíblia não fala. Os homossexuais são pessoas que Jesus ama, nós temos que amar, a Bíblia fala sobre isso. Só que vamos pensar o seguinte: enquanto o povo evangélico critica os homossexuais, muitos dos homossexuais sofreram e morreram pelas causas que eles defendem. E será que nós, evangélicos, estamos dispostos a fazer a mesma coisa? Não estarmos em cima do muro e entendermos que talvez, o cristianismo, o que o André falou é verdade. Se nós tivermos uma maioria de cristãos da igreja, e eu sou a favor que nós votemos em políticos evangélicos, só que daqui a pouco vão falar assim, na minha empresa eu só quero que trabalhem cristãos. Porque é assim que os muçulmanos já estão fazendo. Já acontece. É assim que os muçulmanos estão fazendo, e é assim que os muçulmanos estão fazendo na França, é assim que eles querem fazer no Brasil. Essa estratégia deles Agora, meu irmão, se a gente propõe laicidade, portanto liberdade, que a gente acaba olhando muito para o nosso lado, a gente vai ter que começar a se acostumar com a ideia de encarar as coisas sem olhar religioso. Exemplo, a questão homossexual. Vamos olhar isso sem o olhar religioso, sem o olhar da moralidade religiosa, mas de uma moral cívica, civil, uma moral laica, e vamos achar ali cidadãos com direitos e deveres e que devem ser respeitados assim como devem me respeitar. Portanto, eu não me sinto bem se eu estou num restaurante e um casal heterossexual, só citando um exemplo, tá aos beijos e afagos. Mas o que eu estou querendo dizer é que eles estão dispostos a morrer e a mesma questão pela causa deles. E às vezes nós não. Homossexual. Poxa, André, só lembrando, vi um comentário, né, de um missionário, foi pregar nesses países, né, fechado ao evangelho. E ele conversando com um membro dessa igreja, né, igreja subterrânea, e eles falaram a perseguição, o sofrimento que estava lá. E ele falou assim, nós vamos orar, esse missionário falou para ela, vamos orar para cessar essa perseguição aqui, vamos acabar. Ela falou, de maneira nenhuma, não faça isso. Ele falou, por quê? Porque nós não queremos nos tornar o que vocês se tornaram, né? Simplesmente por causa dessa letargia, essa coisa tudo tranquilo, né? Que na verdade a igreja, ela está participando dessa politicamente correta,
né? E eles mesmos lá não querem. Por quê? A gente está praticamente servindo ao mundo com esse politicamente, com esse discurso, né? Que acaba nós mesmos Agora, nos essa tornando. tranquilidade tem prazo de validade, tá? Porque tá vindo chumbo grosso por aí. E aí eu quero ver um monte de pastor Tomara, né? empregando. Gente, a gente tem um minuto para terminar, mas eu acho que um pensamento... A gente citou muito só sobre uma reflexão final que a gente está falando sobre igreja, de profetas e tudo mais. E eu acho que, às vezes, de fato, nós temos que parar e refletir de vez em quando de onde é o perigo. Porque hoje a gente afere muito a coisas externas que querem entrar na igreja. Querem legalizar casamento, isso vai acabar com o evangelho. Para mim, a única coisa que pode acabar com o evangelho, embora o evangelho não acabe, mas é o próprio evangélico. É quem já está dentro da igreja, é o crente esfriando. Às vezes, eu sei que a gente tem que combater as coisas externas, mas a gente para de protestar com aquilo que é interno. Então, se pudéssemos ter não só profetas, é bom a gente ter Martinhos Lutero da vida para protestar coisas de dentro. Em vez de apontar o pecado do mundo, a gente tem que começar a protestar de coisa errada que está dentro. Para mim, hoje o maior perigo da igreja não é o que está lá fora, é o que está dentro e não está sendo protestado. Então, protestantes se levantem também, que vai dar certo. Pastores, obrigado pela presença, obrigado pela sua audiência. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.